Querido Luciano, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, vamos falar aí. Então, a pessoa quer vir para o Canadá, chegou a essa conclusão, tá lá no Brasil, acordou de mau humor, falou, vamos para o Canadá. Primeiro passo. Faz o quê? Então, eu acho complicado você mudar de bairro ou de cidade sem um planejamento mínimo, tá? Que dirá de país, para tantos mil quilômetros de distância, cultura completamente diferente, clima, tudo diferente. O Canadá é um país completamente diferente e acho que o planejamento é o mínimo que se espera para uma acordada dessa, como você falou. Só quero me mudar de país, quero ir para o Canadá. Então, é planejamento. Então, peraí. Então, o cara acordou, né? Acordou de mau humor, falou, vou para o Canadá. Primeira coisa, vai tomar um banho frio, né? Espera um pouquinho, dorme. Começar a entender as temperaturas daqui com água gelada. Conta até 10, né? Primeira coisa, respira, né? Dá uma semana, pensa a respeito. Aí começa a olhar no Google, né? Dá um Google, onde fica o Canadá? Né? Começa planejamento. Eu acho que o fato de você pensar, pelo primeiro momento que você pensa, quero ir embora do Brasil, eu acho que o fato de pensar, você já startar isso, já é o início do planejamento. Sim. Né? A história de ir para o banho frio já é o segundo passo do planejamento, você está dentro do planejamento. Vai para o Google e etc. Achar uma empresa especializada que possa me ajudar num projeto de vida desse que deve ser de uma riqueza de detalhes enorme. Isso tudo é planejamento antes de efetivar, de botar num documento, numa planilha de Excel. Isso já é planejamento. A gente já está tratando a respeito, mesmo que seja aqui, mentalmente, nesse primeiro ponto, nesse primeiro momento. Tá, então começa a planejar e aí você falou, achar uma empresa. Né? Como é que faz para achar uma empresa? É claro que nós somos uma empresa de imigração, de intercâmbio, e a gente pode ficar puxando sardinha pra gente, mas a gente não vai puxar sardinha pra gente, a gente já fez esse papel, já imigrou, já fomos atrás de empresas antes da Canadá com você existir. Como é que faz? Eu fiz isso lá atrás, né? Fiz isso lá atrás. Bom, eu entrei no Google, eu entrei em redes sociais, eu pesquisei, eu sou tiozão, né? Então assim, eu gosto de website, né? Eu gosto de olhar review. A garotada de 20 e poucos anos, eles são muito mais ágeis, muito mais breves, um perfil bacana de Instagram e o cara já abraça. Eu sou tiozão, eu gosto de ler, eu gosto de buscar informações, vou atrás de reviews, vou atrás de reclamações, se a empresa é séria, eu presto muita atenção nisso, eu acho que é uma característica da nossa geração, né? Então, formas de busca, distintas. Né? Sim, então o cara pesquisa, faz uma boa pesquisa de reviews, o cacete, tudo bem. Mas eu acho que tem algumas coisas para o pessoal entender e começar a ficar mais esperto do que rola no mercado, né? Então, esse mercado de imigração e intercâmbio, ele não é um mercado extremamente regulamentado. Né? Qualquer um, em teoria, pode abrir uma empresa de imigração para o Canadá. Né? No Brasil, no Canadá, em qualquer lugar. Então, tem uma coisa que é interessante, que você já tem as consultoras de imigração, que pelo menos esse setor dentro da nossa empresa, dentro do sistema aí de imigração canadense, ele é um setor regulamentado. Né? Então, aqui no Canadá, não é qualquer um que pode ser consultor de imigração. Certo? Tem que fazer curso, tem que passar por prova. Não, ser aceito num conselho dos consultores, advogados de imigração. Para ser aceito, você precisa fazer um curso, você precisa fazer uma prova. Né? As províncias têm suas próprias regulamentações. Né? Então, tem consultor que vai trabalhar com Quebec, tem consultor que não vai trabalhar com Quebec, tem Saskatchewan, tem toda a província, tem que ter uma licença, e o cara é licenciado por aquela província, não é licenciado por aquela província. Então, uma coisa interessante que o cara pode fazer, além de olhar reviews de Google e tal, é entrar no site do ICCRC, que agora mudou o nome, agora é CCRC, sei lá, mudou. Do próprio conselho. Conselho, mas se você colocar ICCRC, vai sair lá no Google qual que é o site, e entrar na lista dos consultores de imigração e ver se aquele consultor de imigração que você está conversando, ele é ativo ou não. Sim. Né? Ele coloca ali... E isso eu considero que seria um respaldo técnico, um respaldo até jurídico, né? Para você saber se você está lidando com uma pessoa literalmente legalizada. A gente entra aí para uma seara que é complexa, de alguns
profissionais ou não profissionais, como queiram chamar, que são considerados como Ghost Consultants, né? São profissionais e pessoas que trabalham com isso sem nenhum tipo de credenciamento oficial. Você está ali ao esmo, né? Você não sabe o que pode acontecer com o seu processo. Se der alguma coisa errada, essa pessoa não pode responder por você junto ao consulado canadense em São Paulo e nem ao IRCC. Pelo contrário, se ficar sabendo, se você fizer um processo com alguém que não é licenciado, isso tem que ser escondido do governo canadense, porque se for... Sim. Se isso for às claras, isso pode ser um problema no teu processo. Você ainda pode ser prejudicado. Olha, Eduardo, eu sou da seguinte política. Você está buscando um especialista para cuidar de um projeto de vida. Se você topa fazer tudo sozinho, tem inglês e entendimento suficiente para tocar tudo sozinho, vai com o papai do céu. Pode fazer sozinho. Agora nada você fazer com alguém que não é regulamentado, que está fazendo algo que não deveria ser feito, não é permitido ser feito, não tem credenciamento para tal, para um projeto de vida seu, bom, particularmente eu acho que você próprio não está dando o devido valor e o devido peso a um projeto de vida seu e da sua família. Eu acho que as pessoas até estão dando, não é isso, mas eu acho que as pessoas não sabem essa informação que a gente está passando. Pode ser. Muita gente não sabe que tem que ter um site, que ele pode entrar, que ele pode olhar. E que ele vai confiar, que a pessoa se diz consultora de imigração. Até onde eu sei, não sei se você sabe alguma coisa diferente, mas no Brasil não tem nenhum consultor de imigração licenciado pelo Canadá que atue no Brasil. Não, eles estão em território canadense. Tem gente que já trabalhou no consulado e abriu uma consultoria, tem gente que lê e acha que entende, tem gente de todo tipo. Trabalhar no consulado e posteriormente abrir uma consultoria, isso não tem nenhum demérito. O que você não pode é se passar como consultor. Por exemplo, os clientes quando chegam para lidar com a gente, e a gente passa daquela primeira fase ali de análise, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, de análise de perfil, aquela coisa toda, que ele começa a demandar questionamentos sobre imigração, sobre vistos, permits, etc. Assim, opa, olha só, a gente montou essa empresa há quase 5 anos atrás, mas nem eu e nem meus sócios somos credenciados para dar informações sobre imigração. Nós tivemos que contratar no mercado 4 profissionais ao longo desse tempo todo que são credenciados. Então, eu paro por aqui, essas informações que você precisa. Agora já vou te encaminhar para a nossa área de imigração. Então, eu já me freio. Porque tem informações que, óbvio que eu sei. Eu estou lidando no dia a dia. Claro. O que não é respeitar a regra, sou eu, como uma pessoa não credenciada, não homologada, oferecer essas informações. Mas eu cansei de participar de consultas com a nossa consultora Virgínia, trabalhava junto comigo em Toronto. Então a gente fez consultas e o cliente pediu para que eu participasse. Então eu tenho informações, eu leio sobre isso, mas não podemos nos passar como consultores de imigração. E até porque o consultor de imigração tem acesso a coisas que eu e você não deveremos, não devíamos, não precisamos e não devemos ter. Sim. Tipo conta de banco, dados bastante pessoais, imposto de renda. Eu faço isso para o cliente. Olha aqui, ó, a partir de agora esses documentos eu não preciso ter. Para college, seus documentos já foram completamente resolvidos. Agora você pode passar a copiar diretamente a consultora sem me copiar. Você não tem que estar copiado, né? E aí por isso precisa ser um profissional licenciado, etc. Voltando à questão e saindo um pouco dessa questão. Então, fechamos aí. Tem um conselho, consultores de imigração, etc. Mas eu acho que tem vários tipos de agências que não são parelhos. Quer dizer, você tem que comparar agências é complicado. Por quê? Você tem agência como a nossa que tem consultores de imigração, licenciados, etc., que estão dentro da empresa. Tem muitas empresas que são competidores nossos na parte de educação que não tem o braço de imigração. Eu te faço até um comentário a respeito disso. Está cada vez mais aumentando clientes da nossa empresa, da Canadá com Você, que chegam pra gente já com tudo resolvido e falam assim, olha, eu trabalhei com a agência tal, porque a minha prima já tinha ido pro Canadá com eles, eu tô com uma LOA, só que eles não cuidam de imigração. Então eles falaram que recomendaram vocês, porque vocês cuidam disso muito bem, então a gente já tem clientes que estão vindo de outras empresas ou que fizeram uma aplicação sozinha e estão querendo visto. Então a gente tem cliente já direto também. Da mesma forma que os clientes nossos também são livres. Apesar de a gente ter as 4 consultoras de imigração dentro da empresa, a gente não força isso, não é uma venda casada. Não. De jeito nenhum. Então a gente tem as consultoras de imigração para dar esse suporte
O suporte, se fizer com consultoria de migração, ótimo. Se não fizer, porque tem cliente que faz sozinho. Sim. Tem cliente que faz com outros consultores por qualquer motivo. Sim. E assim é, né? Então a gente recebe. Então, mas tem agências que estão no Canadá, tem agências que estão no Brasil, né? Tem agências que são agências focadas no Canadá como a nossa. Tem agências que não são focadas no Canadá como a nossa, né? Então, assim, você tem várias opções, um leque de opções, todas elas têm seus prós e seus contras de alguma maneira. Então, por exemplo, o cara que quer tomar um cafezinho e encontrar pessoalmente, provavelmente ele vai pegar uma empresa da cidade dele. Sim. Não vai buscar o Luciano. Ele está ali em Ribeirão Preto, ele vai achar um escritóriozinho de uma empresa dessa que tem anúncio no jornal e etc, etc. E ele vai lá, vai tomar um café, vai olhar aquelas fotos bonitas do país, da Austrália, do Canadá, da Nova Zelândia. E aí, exatamente. E aí essas empresas normalmente são genéricas. Difícil encontrar uma consultoria focada no Canadá, em Ribeirão Preto, ou em qualquer outra cidade do Brasil, mesmo em São Paulo, porque não é... A pessoa para estar focada no Canadá normalmente mora no Canadá, conhece o Canadá. Sim. Não faz sentido um cara no Brasil que não tem esse conhecimento todo. Depois a gente pode até entrar nisso e a gente conversar a respeito do nosso início, né? Você falou assim, Luciano, eu tenho aqui muita coisa do Canadá mapeada. Você já estava aqui há 10 anos, sim, quando a gente começou essa empresa. Então você já tinha uma experiência de Canadá de vários assuntos, e você vem de educação também, isso foi ótimo para o nosso começo, mas a gente pode falar a respeito disso, mas a gente nunca nem passou pela cabeça, falou assim, e agora vamos explorar o mercado australiano. Não. Pode até passar pela cabeça, mas a gente precisa de alguém na Austrália. Fica um convite, se alguém está na Austrália ouvindo isso e quer fazer uma parceria com a gente pode criar uma Austrália com você e etc. Mas a gente hoje não trabalha com isso, somos uma empresa de intercâmbio e imigração que está no Canadá. Né? Aí você tem essas empresas que estão no Brasil, que são genéricas, que normalmente vão focar mais no intercâmbio de línguas, né? Porque para fazer a parte do ensino superior, olha, a gente trabalha com isso, há 5 anos, é um mercado gigantesco, são, sei lá quantas instituições bati no microfone aqui. Para mais de 150 instituições, com toda certeza. Com certeza, milhares de cursos. A gente que está nisso, e aqui dentro, e trabalhando só com o Canadá e tal, não tem tudo mapeado, não é possível. A gente vira e mexe surpreendido por um novo curso, uma instituição que abriu não sei o quê, a outra que fechou não sei qual curso. Eduardo, a gente tem ferramentas de busca. A gente tem os agreements, os contratos com todas as escolas e universidades que temos, e escolas de idiomas. A gente tem ferramentas de busca. A gente tem um conhecimento mapeado aqui na nossa cabeça. E ainda assim, às vezes aparece um cliente que fala assim, pô, mas espera aí, faltou o Winnipeg. Tem um código assim, assado em Winnipeg, que alguém me falou sobre esse curso. Achei o curso tal. Eventualmente até o cliente vira e faz essa... E a gente apresentou 8 opções para ele. Sim. Ele gostou de uma, 2 e tal, e ele ainda surge com a 9ª e de repente vai fechar com aquela 9ª. Então assim... pelo amor de Deus, não falando mal de uma empresa que está longe, que desconhece o mercado, não é isso, mas eu, Luciano, teria dificuldade de cuidar do mercado australiano sem sequer nunca ter ido lá, sem conhecer o sistema de ensino australiano em loco. Eduardo, o que eu vim fazer aqui no Quebec? Em Vancouver. O que eu vim fazer aqui em Vancouver? Eu vim conhecer as instituições, entender a geografia da cidade. Eu falei com você, eu quero conhecer o Soul, o espírito de Vancouver, da costa oeste. Eu acho que eu vendo melhor Quebec, eu acho que eu vendo melhor as províncias mais para lá, porque eu tenho conhecimento, eu rodei bem lá, morei em algumas cidades. Aqui eu precisei vir. Claro. Mesma coisa em relação a uma Austrália, uma Irlanda, uma Nova Zelândia. Sim. Né? E ensino superior é muito difícil. Muito complexo, eu acho que tem que ser especializado. Mas tem empresa no Brasil que se propõe a fazer, e normalmente eles vão trabalhar com 2 ou 3 ou 4 colleges, porque não dá para abarcar 50, 60, 70 ou 100, sei lá, quanto a gente trabalha hoje. E essas empresas vão, às vezes o cara chega, é muito limitado, quer dizer, tem esse curso para você em Toronto. O cara chega. E aí a gente recebe aqui também, a gente está careca de receber, cliente que vem muito mal orientado. Né? Muito mal orientado, o cliente foi para college privado achando que ia ter os benefícios do college público. Aí a coisa... Voltamos ao início da nossa conversa. Planejamento.
Você lembra o que aconteceu comigo, que foi uma das razões pelas quais a gente se empolgou, se motivou para até abrir a Canadá com você. Eu fiz planejamento? Fiz, mas não tive acesso a uma empresa de qualidade, fui vítima até de algumas situações bem com problema de ética, etc. Resumindo a ópera, quando você começa a recuperar um planejamento não feito ou mal feito, acaba saindo mais caro. Sem dúvida. Acaba não, sempre é mais caro. Primeiro é mais caro e às vezes é irrecuperável. Eventualmente sim, já pegamos clientes assim. Até porque muita gente não tem dinheiro infinito, né? A maioria das pessoas não tem dinheiro infinito. Então se o cara fez um planejamento errado, ele gastou a grana dele e vai ter que voltar para o Brasil porque deu errado. Né? Ele fez o planejamento completamente errado e tal. Ele teria a grana para vir para cá e fazer a coisa direito. Sim. Mas gastou dinheiro numa coisa errada e agora tem que voltar. Até teria uma recuperação se o cara fosse milionário, mas não é. Então não... Você tem uma possibilidade de migrar para um plano B ou para um plano C, que você tem algum dinheiro para trás, né? Você tem alguma coisa de reserva. E quando o budget está realmente apertado, o planejamento tem que ser feito da melhor forma possível e de forma profissional. Eu vou aproveitar esse ensejo e vou te lembrar a respeito do momento que a gente criou um formulário de identificação de perfil. Eu acho que ali foi um marco na qualidade de planejamento que a gente passou a oferecer aos nossos clientes. Porque antes a gente levantava as informações de forma rudimentar, artesanal. A gente tomava nota de tudo, fazia algo até manual, inclusive manuscrito. Sim. Quando a gente lançou um formulário de identificação de perfil, que recebemos o respaldo das consultoras de migração, na época, se não me engano, da Marina, que eu acho que ainda era Só a Marina. Era uma única consultora de migração na empresa. Que ela fez um respaldo, deu respaldo para a gente técnico, que a gente formulou o primeiro formulário de migração, não, de perfil. A partir dali o planejamento passou a ser muito mais assertivo. A gente tinha todas as informações que a gente precisava para criar o raio-x, a ressonância exata daquele cliente, daquele perfil. Dali a gente direcionava ele para a imigração, seguimos direcionando para a imigração ou para consultores de educação e começamos o planejamento. Ali foi perfeito, bacana, muito legal. Então vamos começar a falar disso então. Vamos falar ok, a gente já entendeu o que precisa planejar. Planejar. Já entendemos esse pedaço, o cara que ouviu a gente até aqui, acho que se não entendeu isso, volta um pouquinho, né? E aí continua, ou pode continuar se você já entendeu o que você vai planejar. O que envolve, né, esse planejamento? O que tem que ver? O que tem nesse formulário que é tão importante? Tipo, o que vai acontecer então? O formulário tem dezenas de informações, né? Mas existe uma linha, né, um espiral que eu acho que é o principal, né? A gente precisa entender o background dele, acadêmico e profissional. A gente precisa entender faixa etária, características da família, se ele é solteiro, casado, com ou sem filhos. A gente precisa entender... Divorciado, viúvo... Exatamente, a gente precisa entender essas nuances e com detalhe, o nível de idiomas que ele tem, né? Inglês e francês, que são os idiomas oficiais do Canadá. São informações básicas, né? A área acadêmica, a profissional. A partir dali a gente começa a entender, e a gente normalmente, salvo raríssimas exceções, a gente faz essa análise e sempre buscando o respaldo das consultoras. Porque eventualmente você tem um baita de um perfil ali, eu bato o olho e digo assim, peraí, doutorado, PhD, inglês, francês e alemão e tal, assim, putz, não, educação definitivamente não deve ser o caminho para ele. Peraí, encaminho para uma delas, tá? E aí volta ela, não, realmente não dá, a educação é muito complexa, vamos ver outros caminhos. Pode até não ser uma imigração direta, mas pode ser algo como empreendedorismo, pode ser, enfim, professor convidado de uma universidade. Tem uma série de colaborador cultural. Tem? Exatamente. E aí a gente encaminha para ela. A gente volta e oferece uma análise de perfil gratuitamente, tá? Olha, a situação é essa. No seu caso, perfis similares aos seus. O caminho melhor é esse. A partir daqui, se você tem interesse em continuar, aí a gente marca uma consulta. Essa consulta será conosco, da área de educação, ou com elas, da área de imigração,
dependendo da análise do perfil feito, né? Essa consulta tem um custo na parte de educação, mas ela fica como crédito para futuras aplicações que ele possa vir a precisar, em termos de curso de idioma, curso de especialização, diploma, pós-graduação e etc. E quando é de imigração, ele realmente vai fazer uma consulta de imigração, ele não fica com crédito para serviços futuros. Mas a partir daí, a gente começa a realmente desenhar o planejamento dele e entrega isso para ele. Que pode ser que ele venha a tocar tudo aquilo com a gente, pode ser que não. Pode. Esse formulário ele encontra onde? Vamos deixar o link aqui embaixo, a gente passa esse link normalmente ele fica até na nossa bio do Instagram, mas tem ele no nosso site e a gente vai deixar o link aqui embaixo na plataforma que nós lançarmos esse conteúdo. Então, isso é tranquilo, é fácil, ele preenche e dispara e acabou, e a gente recebe isso nas nossas caixas de e-mail. Perfeito. Então o cara foi identificado para fazer uma consultoria de educação, né? A gente já entendeu que tem duas, uma de educação e uma de imigração. Vamos falar de educação, a gente já falou um pouquinho mais de imigração, depois qualquer coisa a gente volta para ela. Então o cara, ele tem um potencial para vir para cá como estudante, né? E aí ele preencheu o formulário e tal, e identificou isso. Aí ele vai pagar uma taxa de consultoria que vai ficar de crédito. Como é que isso funciona exatamente? É o seguinte. Então a gente vai fazer uma consulta com ele, tá? Essa consulta é uma consulta de aproximadamente 1 hora, tá? Um dos nossos consultores irá fazer essa consulta. De 2 a 3 dias depois dessa consulta, a gente envia um relatório final, que vão ali links importantes, referentes à cidade, referente a cursos, instituições, colleges, universidades, etc. Isso ele guarda para ele. Já é o início do rabisco do planejamento dele, tá? É um esboço para ele começar a fazer pesquisa com aqueles links. E ele fica com um crédito de $100 que ele pagou. O que acontece? Lá na frente, ele toma a decisão de cursar uma pós-graduação na área de veterinária, na área de business, não importa. As instituições de ensino no Canadá cobram um negócio chamado Application Fee, que é uma espécie de taxa de matrícula, taxa de administração para novos alunos. Normalmente $100, tem 120, 150, 95. Por aí. Por aí. Ele tem $100 que ele já deixou conosco. Se a Application Fee dele for de $100, a gente simplesmente vai lá, quita, recebe os documentos dele e efetiva a aplicação, e ele não pagou pela aplicação. Ele pagou a consulta e a gente pega esse crédito e paga pela aplicação. Ou seja, a consulta saiu gratuita e o planejamento que nós enviamos para ele, gratuito. A gente fez o trabalho, deixamos ele com todo o mapa na mão e fizemos a aplicação dele, que ele não volta a pagar aquela taxa do college. Ah, Luciano, mas espera aí, e se a application fee for $150? Tem college que são 250, né? 300 também. Aí o que acontece? $100 ele tem de crédito, ele vai pagar 150 para complementar os 250. O importante é que a consulta inicial ela acaba sendo gratuita e o planejamento inicial que a gente oferece também gratuito. Não só o inicial, o planejamento inteiro, porque então é importante falar isso, porque as pessoas não sabem. São $100 que a pessoa paga, esses $100 ficam de crédito para quando for fazer a aplicação de um college, de uma universidade, e esses $100 não é para 1 hora de consulta. É para 1 hora de consulta e todos os follow-ups até o cara ter esse tudo mapeado. O que vai ter mapeado? Qual é a cidade que vai ir, que dia que vai chegar, que curso vai fazer, quanto tudo isso vai custar. Enfim, tudo isso mapeado por $100, que fica ainda de crédito na taxa de aplicação. A gente guarda esse crédito por 1 ano, né? Então você pode fazer a aplicação por 1 ano. Você fechou a consultoria em 2 de fevereiro, dia de hoje, 2 de fevereiro de 2022. Você fez a consultoria hoje, você tem até 2 de fevereiro de 2023 para fazer uma aplicação de um college e não pagar pela taxa de aplicação, se for o caso, ou pagar só a diferença aí da taxa de aplicação, né? Até ajuda no planejamento financeiro a gente faz, né? Aquela nossa planilha está bem bonitinha, para ele planejar toda a parte financeira de reserva, o que ele vai precisar, custo com passagem aérea, ele tem muitos itens. O planejamento financeiro é parte disso tudo, é uma parte fundamental, né, dessa questão toda. Aquela planilha está muito simpática, eu tenho recebido bons feedbacks daquela planilha.
Sim, então temos a planilha de planejamento financeiro, tem todas as questões de clima, de cidade, qual cidade que mais se encaixa com o teu perfil, qual curso que mais se encaixa com o teu perfil, onde meu filho vai poder estudar. Tudo isso é uma conversa que entra dentro dessa consultoria que a gente chama de consultoria de educação, mas que na verdade é uma consultoria de projeto de vida. Né? Ela é bem abrangente. A gente só não aborda nela a parte de imigração e dos permits. Sim, porque nesse caso também, quer dizer, a pessoa... Vamos falar disso então. Como que é o processo? Né? A pessoa vai lá, então a gente está indo cada vez um pouquinho mais para frente, né? Então a pessoa fez um planejamento, entrou em contato com a gente, preencheu a formulário de análise de perfil, recebeu uma devolutiva, chegamos à conclusão que era de educação, a pessoa fez a consultoria, pagou os $100, né? E aí fizemos a aplicação do college. Fizemos a aplicação do college. E aí, como é que isso acontece? Né? Fez a aplicação de college, aí faz o quê? Então, nesse momento, a primeira etapa dela está totalmente resolvida. Totalmente resolvida. Ela tem uma carta de aceitação de uma instituição de ensino superior nas mãos, de uma instituição canadense, um college ou uma universidade. Vamos para a segunda etapa. Na segunda etapa, saímos do circuito, né? A praia passa a não ser mais nossa, os nossos consultores saem, a gente coloca eles em contato com uma das nossas consultoras de imigração, se eles desejarem, né? O cliente que desejar tocar essa parte conosco. A gente tem 4 opções de consultoras de imigração, 2 delas fazem inclusive Quebec, as outras 2 fazem o Canadá Federal inteiro, de costa a costa, menos a província do Quebec. E aí ali a gente tira o nosso time de campo e ele começa a apresentar as documentações para poder dar entrada na permissão de estudos dele com direito a trabalho aqui no Canadá. Então ali ele vai cuidar do visto dele, visto ou permit, depende, né? Você tem os status. Dele, da esposa, dos filhos, os filhos em idade escolar. A gente cuida de tudo isso e isso fica pronto na mão dele. Aí é com ela. A troca de documentação, comprovação financeira e cópia de passaporte, etc. Tudo com ela. Até o momento, tá, que ele vem para nós e anuncia visto aprovado. Tá? Nesse momento, a gente envia para ele, eu acho que seria assim, uma terceira e última etapa. Enquanto ele está no Brasil, né, que ele cuidou da parte de educação, planejamento, escolheu cidade, código, etc., aplicou. Foi lá cuidar de toda a parte de visto, de permits, etc. Visto aprovado. Uma última etapa dele no Brasil, conosco, a gente passa um e-mail, que seria um e-mail chamado reta final. Ali, o que a gente bota para apresentar para eles de detalhes? O que a gente oferece para eles ali? Seguro-saúde que ele pode vir a precisar, passagem aérea, acessórios para que a chegada dele seja minimamente traumática. O mínimo possível traumática. Por quê? Você se mudar, o ser humano é um ser de hábitos. Você se mudar causa dores normais. Mudar de bairro causa dor, né? Você mudar de país, você pode ter dores incríveis. Pô, você não conhece nada, né? Eu lembro eu pedindo a você, me ajuda com a abertura de conta corrente. Caramba, com 45 anos eu pedindo a alguém para me ajudar com a abertura de conta corrente. Assim, caramba, será que eu fiquei... Não, pelo amor de Deus. Mas isso é necessário, é tudo muito diferente. Então a gente oferece um e-mail chamado reta final. Você quer telefonia celular com chip sendo entregue aqui, canadense, né? Um chip canadense, uma empresa canadense, sendo entregue aí no Brasil, você quer abrir a sua conta corrente estando você ainda no Brasil, você tem interesse em alugar carro para quando você chegar, já ir comprar móveis na IKEA, passagem aérea, todos esses detalhes que podem parecer sem importância, mas eventualmente que dão um super apoio na chegada de qualquer um. Então essa seria a terceira e última etapa dele ainda no Brasil. Tá? É por aí. Fantástico. E aí, essa é uma pergunta que me recebem muito, que eu recebo muito, todo cliente acaba perguntando isso, e acho que vale a gente um resumão aí da história, né? Como é que funciona esse processo? Fez planejamento, consultoria, recebeu a carta de aceitação do college, buscou o visto de estudante, e aí que você vai ver seguro-saúde, passagem, essa é a reta final. Né? Pelo amor de Deus, a gente tem muito cliente que chega pra gente depois, né? Se fosse nosso cliente, não ia fazer isso. Que comprou, às vezes fazem sem a nossa permissão.
comprou a passagem antes de ter o visto aprovado. Né? Por quê? Porque tudo que a gente faz até então, até a hora do visto, ele é consertável, entre aspas, não é consertável, enfim, mas você, para receber a carta de aceitação do college, normalmente você tem que pagar uma taxa do college, que pode ser até o primeiro semestre inteiro, pode ser um depósito, mas tudo isso você vai ganhar de volta se você tiver o visto negado. Sim. Né? Agora, passagem aérea... A multa é grande. A multa é grande. O seguro-saúde não tem nem multa, você simplesmente perde todo o valor. Exato. Não então, tem multa. Exato. Então não vale a pena comprar. O cara tem que ser muito otimista. Gente, aluguel de carro, passagem aérea, seguro-saúde, telefonia celular, abertura de conta corrente no Canadá, não tem por que fazer antes do visto estar estampado no passaporte. Algumas não tem por que fazer, outras não dá. Você não consegue fazer uma abertura de conta no Canadá. Sim, você pode contratar o chip de telefonia. Pode, mas sabe, é umas coisas assim que não fazem sentido você começar por isso. Então, quando a gente cria o planejamento lá atrás, no início, que a gente começou a falar de planejamento, a gente já faz o cliente entender ali que essas são coisas para reta final, sim, antes de vir embora. Sim. Sabe?